E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Ivo Brasil quem fala, e essa é mais uma das nossas aulas, dos nossos vídeos de desenho geométrico, tá bem? Então, nos últimos vídeos a gente tem falado sobre divisão de segmento de reta, né, em partes iguais, em 2, 4, 8, depois a gente viu em 3, 4, 5, 6, 7, todas partes iguais, tá? Então, esse é mais um vídeo sobre divisão de segmentos de reta, agora só que divisão em partes proporcionais, tá bom? Então, a grande sacada agora, a grande diferença dos estudos que a gente fez até agora para o que a gente vai fazer nesse vídeo é que são partes proporcionais, não são partes necessariamente iguais, tá bom? Então, só lembrando como exemplo aí, a gente, nos vídeos anteriores, no vídeo anterior mesmo aqui, a gente fez a divisão de um segmento em 3 partes, não foi isso? Então, eu fazia lá uma retinha aqui, né? Bem esboço, tá? Não sei preocupar. Então marcava lá com o meu compasso 3 pedaços, 3 arquinhos, né, em cima, 3 arquinhos embaixo, juntava as extremidades naturalmente e bem no esboço ainda, tá? Mais uma vez, 2, 3 e muito bem. Então a gente tinha 3 partes, né, do segmento verde divididas e cada uma dessas 3 partes representavam 1/3 do segmento, né? Esse pedacinho aqui que eu destaquei no meio é 1/3 do total, esse outro é 1/3 do total e o primeiro lá também é 1/3 do total. Então eram divididos em partes iguais, a gente fez em partes iguais. E agora se eu quiser em partes proporcionais, tá? Então veja bem, agora a pergunta vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho um segmento, tá bom? Então novamente aí um segmento de reta e a minha ideia é dividi-lo. Eu quero dividir esse segmento em 2 pedaços, tá? Só que não são 2 pedaços iguais, são 2 pedaços proporcionais, tá? Então vamos pensar que eu dividi ele numa certa parte aqui, ó, num certo pedaço. Vou colocar aqui assim, ó, tá bom? De modo que esse menorzinho aqui, tá? Essa segunda parcela do pedaço azul original é 2/3 do pedaço maior. Ficou grande aqui, né? O pedaço maior é 2/3 desse cara aqui. Como é que eu faço para construir, né? Como é que eu faço para realmente encontrar como dividir esse segmento com régua e compasso, tá? Então, o segredo, primeiro é um segredo algébrico, né? Uma forma de você encontrar isso de forma algébrica tá justamente na fração que foi proposta. Poderia ser 2/3, então outra fração qualquer, né? Não, esse pedaço aqui na verdade é 3/4 ou sei lá, 5/7 desse outro pedaço, tá? Então eu estou dividindo em 2 partes não iguais, tá? Não são iguais, se fossem iguais um tamanho seria igual ao outro, mas são proporcionais, então um pedaço menor é uma fração, né, do pedaço maior, então poderia ser qualquer fração, aí eu vou trabalhar agora com a fração 2/3, mas poderia ser qualquer fração, inclusive frações impróprias, tá? Não tem problema nenhum, porque se a gente olhasse pro lado oposto lá, né, o lado esquerdo é 3/2 do lado direito, então não tem problema nenhum. Mas, novamente, o segredo aqui, moçada, tá no denominador, tá? Então, eu vou até destacar ele, colocar em outra cor, não sei que cor vai ficar destacando aqui, ó. 2/3, né? Então, eu vou destacar ele aqui. 2/3. O que significa dizer isso? Esse denominador se fosse 3/4, 5/7, qualquer coisa do tipo, é sempre o denominador que manda. Então, veja, esse 3 aí quer dizer o quê? Que essa fração é... 2 partes em 3 daquela original lá. Então, significa o quê? Se eu dividisse esse cara aqui em 3 pedaços iguais, não está exatamente igual aqui, né? Mas eu tenho 1, 2, 3 partes, né? Esse outro menorzinho corresponde a 2/3, ou seja, 2 pedacinhos desses, né? Aqui, ó, 1, 2. Então, seria a mesma coisa aqui, 1, 2, tá bom? Então, o que essa fração está te dizendo, esse 2/3 é 2/3, esse cara aqui é 2/3 do pedaço maior. Então, no pedaço maior você divide ele em 3 partes iguais, né? É só pegar 2 partezinhas aqui e eu tenho, novamente, o meu segmento menor feito. Então, aí se você parar, dar um passo para trás e olhar, na verdade, quantos pedaços, no fim das contas, né, iguais, né, pequenininhos, pedacinhos, foi dividido o meu segmento original. Então, foi dividido, se você olhar aí, é tranquilo de ver, né? 1, 2, 3, 4... 5 partes iguais. Então, para resolver um problema, qualquer problema de divisão proporcional, você tem que ver primeiro qual é a razão, né, a proporção entre os lados. No caso aí foi 2/3. Então você vai falar assim, bom, então o meu lado maior, né, vai ficar dividido exatamente em
3 partes e o lado menor vai ser exatamente o numerador aqui, né? 2 partes das 3. Então, no fim das contas, eu tenho 5 partes. E aí, você já sabe dividir em 5 partes. A gente fez no vídeo passado a divisão em 5 partes, né? É só você voltar no outro vídeo e ver como é que faz. Mas se tiver na dúvida, você vai ter o seu segmento original, tá bom? Vamos fazer aqui. Aqui eu vou fazer na forma de esboço, tá? A construção perfeita, bonitinha lá, exata, você vê no outro vídeo. Então aqui eu vou traçar um segmento de reta com uma certa inclinação. Geralmente a gente faz com 60 graus, como eu já mostrei no outro vídeo também. Aqui a mesma inclinação, só que para baixo, né? E como eu vou, né? Lembra lá? São 5 partes, né? 5 partes. Então eu vou dividir o meu segmento em 5. Eu venho com o meu compasso, abro ele com medida qualquer. 1, 2, 3, né? Mais ou menos, né? Aqui tem que ser um esboço só, mas são iguais, né? 5. No outro vídeo, inclusive, não coube, né? Aqui embaixo, 3, 4, 5. Agora fiz caber, né? E aí você liga as pontas, tranquilamente liga as pontas. Aqui, a primeira com a primeira lá. Ficou um pouco fora, vou ajustar ela aqui. Agora sim. A segunda com a segunda e assim por diante, né? A gente vai ligando as pontas aí. E veja bem, não se confunda, tá? Eu vou ligar todas as pontas aqui, ó. E vou te dizer o seguinte, olha. São 2 coisas que eu quero grifar bem aqui com vocês, tá? A primeira, que aqui no caso anterior, né, no vídeo anterior, a gente dividiu em 5 pedaços iguais, né? Um pedacinho aqui, 2, 3, 4 e 5, tá aí. Então são 5 partes iguais, perfeito? Veja bem, é o azul que a gente está dividindo, tá? É o segmento original, é o azul. Então não se confunda querendo contar 1, 2, 3, 4, 5. Não. Esse pretinho são apenas auxiliares, tá? Então aqui a gente dividiu em 5 partes. Mas precisava fazer isso? Não precisava. Nesse caso nosso, a divisão é proporcional, são 2 pedaços só, né? Se você olhar lá, ó, a gente tem um pedaço aqui no lado esquerdo, que é o pedaço grande, né? E o menor pedaço, que tem 2/3 do maior. Então, como é que eu faço? Bom, basicamente você pode apagar as linhas, se você já tiver desenhado, ou simplesmente não desenhar todas, né? O que nos interessa, eu vou apagar aqui tudo, tá? Só para te mostrar como é que faz. Bom, se eu quero 2/3, né? Então, é só a gente fazer aquele esqueminha, conta, né? Então, veja aí, ó, você tem 1 aqui, 2 aqui, 3, 4, 5, tá? Então, você vai contar e vai fazer a divisão. Por exemplo, se você pegar 1, 2 e ligar a segunda com a segunda, tá feito, tá? Já é o suficiente, já dividiu. A parte menor tá aqui, né? E a parte maior tá aqui. A gente pode garantir tranquilamente que essa parte aqui é 2/3 da outra. Ah, Pedro, mas não era o contrário, não tinha que fazer o contrário. Bom, não há necessidade nenhuma, são 2 segmentos, mas se você quiser fazer o contrário, não tem problema. Você começa de cima para baixo e 1, 2 e faz a ligação, né? Então, o segundo com o segundo, tá aí. Bom, então novamente você tem, na verdade, 1, 2, aqui. Deixa eu ver se eu pego o segmento aqui. Aí, esse aqui. Porque se a gente ligar, né, todo mundo, fica fácil. Opa, fica fácil de ver as extremidades aqui. Primeira, segunda. Então, justamente, essa linha aqui, ó. Isso, essa linha aqui nos dá 1/3. 1/3 não, 1/5, né? Então a gente quer 2/5. É a próxima aqui, ó. Essa aqui, exatamente. Então com isso a gente divide o segmento, né? Em, de novo, partes proporcionais. Aqui eu tenho 2/3. E aqui eu tenho 3/3, né? Novamente, se a gente viesse com as linhazinhas aí ligando todo mundo e tal, você ia ver que eu tenho 2 pedacinhos aqui, 1, 2, e depois, se ligasse as demais, ia verificar naturalmente que existem 3 aqui, né? Não estou conseguindo ligar aí, agora foi mais ou menos, mas a ideia acho que já deu para pegar. Então você vai ficar com um segmento grande, um maior e um menor, e a proporção está estabelecida, o menor é 2/3 do maior, tá bom? E se fosse novamente uma outra proporção, 5/4, 7/2, 5/8, 6/7, qualquer coisa assim, o mesmo processo de raciocínio para divisão proporcional, tá bom, pessoal? Então é assim que a gente faz. Espero que você tenha acompanhado. Faça uns testes, uns exercícios, que é sempre bom para fixar as ideias. Qualquer dúvida, mande mensagem, pergunte nas aulas e a gente se fala, tá bom? Um abraço a todos, até mais e tchau, tchau!